Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar de um dos assuntos mais interessantes do dia. Eu esperei bastante para comentar sobre isso, né? E até é ruim que o vídeo sai tarde pra cacete, mas a questão é que eu queria ter certeza de que não passava apenas de um boato, mas com o Itatiaia endossando, né? E mostrando que a fase do Nicola realmente não é ruim, né? O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ele está interessado em comprar a SAF do Atlético Mineiro. Foi anunciado pela atual gestão do Atlético Mineiro que o clube vai virar SAF e isso é um caminho natural, com vários times indo para a SAF, né? Como foi o caso do Botafogo, do Vasco, né? E a gente vê que o Botafogo está decidido a fazer investimentos pesados que nunca poderia fazer em condições normais. Eles estavam quase pagando 20 milhões de euros para ir atrás do Matheus Pereira. É meio que um caminho natural que muitos clubes vão passar para esse tipo de modelo, para atrair mais investimentos e continuar na luta por títulos, né? E assim, os 4 R's, né, que são os caras que colocaram grana no Atlético Mineiro, né? Estão ajudando a construir o estádio, também estão ajudando a reforçar o elenco. Eles pararam de investir nessa temporada. Não à toa o Atlético Mineiro não gastou dinheiro em termos de transferências. O máximo foi tentar ir atrás do Edenilson, mas não estavam dispostos a fazer um investimento pesado. E todas as contratações, Allan Kardec, o Pavon, o Ademir, todas elas a custo zero, né? Eu não sei se o Ademir foi a custo zero, mas eu presumo que também não tenha sido muito caro. E com esse horizonte, né, de você não ter esses caras fazendo os investimentos que fizeram anteriormente, né, e é um clube que tem uma dívida muito grande, né, é complicado imaginar que o Atlético Mineiro vá conseguir manter o nível do atual elenco por muito tempo. Então, assim, ele tem que se movimentar com inteligência na janela de transferências, né, e se quiser se manter no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras, que vão gastar, que vão investir, a gente viu quanto o Flamengo gastou nessa última janela de transferências, eles vão ter que ir para outros caminhos. E a SAF parecia um caminho bem natural. Inclusive havia lá os rumores e boatos de que o Grupo City estava interessado em comprar o Atlético Mineiro, porém ali a atual gestão não aceitou. Acho que agora saíram um pouco do salto por essa temporada chechelenta que o Atlético Mineiro está fazendo e talvez até por isso que se acelere um pouco esse processo de venda do Atlético Mineiro. E assim, é um investimento interessante, né? Porque pensando assim pelos olhos dos caras que querem comprar, né? A gente tem o Nasser e a gente tem o grupo que é o do atual dono do Liverpool. Isso não pode ser descartado ainda, eles já demonstraram interesse no Atlético Mineiro. É um investimento interessante porque a torcida é muito engajada, o Atlético Mineiro, né? Assim, em números gerais, muita gente fala que não tem uma torcida tão grande quanto os principais. Mas a torcida, pelo número que tem, muito engajada, que lota o estádio. Muita gente diz que o Fluminense, por exemplo, tem mais torcida que o Atlético, mas o Atlético tem uma média de público bem superior ao do Clube Carioca. Então, a torcida do Atlético Mineiro é muito engajada e eles estão construindo agora um estádio super moderno com mais de 50 mil pessoas de capacidade. Então, investidores olham para isso e falam: opa, há uma coisa interessante aí, um estádio próprio para o clube, né? Se a gente for olhar o Vasco que foi comprado, né? Ele tá com um estádio ruim. O São Januário é um estádio muito precário, né? O Botafogo tem o Engenhão, que é um estádio bom, né? Tem até aqueles problemas lá em questões dos arcos que sustenta o teto, né? Que tem muitas controvérsias, porque teria que ter as pilastras à frente da arquibancada, só que aí complica para ver o jogo, né? Mas ainda assim é um estádio que não pertence propriamente ao Botafogo, ele é propriedade do município, né? Então assim, você vê que tem aqueles problemas, né? Então o dinheiro não vai todo pro Botafogo, tem que pagar aluguel, esse tipo de coisa, né? Às vezes deixa aquele negócio, eu vou ter tanto retorno assim, no Atlético, com o Atlético Mineiro indo para uma arena como a MRV, com boa capacidade, com torcida engajada, a tendência de ter retorno, até com os estabelecimentos, né? Com a quantidade de vendas que você vai fazer com produtos ali, ela é muito grande, né? E eu acho que pensaram muito na Arena MRV, nesse sentido também de ser um shopping, de ter muito departamento em lojas, isso atrai investidores, né? E é um time competitivo já agora. A temporada é ruim? É péssima. Para o que o Atlético Mineiro fez na última temporada é péssimo. E isso pode ser um pouco desanimador, né? Pelo que o time foi na última temporada e está sendo agora, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que todos estão cientes que o elenco do Atlético é muito bom, né? Tem ótimos jogadores, tem qualidade, no time titular, até em várias peças do banco de reservas, alguns nomes que são bem conhecidos, né? Jogadores de seleções, então eu acredito que eles olhem para isso e pensam: eu não vou ter que investir tanta grana para deixar esse elenco no principal nível do futebol brasileiro,
como teria para na hora de, por exemplo, comprar um Bahia. O Grupo City Futebol vai ter que fazer assim uma reformulação completa no elenco do Bahia. No Atlético Mineiro, talvez renovar algumas peças, mas não seria necessário algo assim tão uma hecatombe, né, de coisas para acontecer, tipo no Botafogo e também lá no Bahia, para eles voltarem ao nível de competitividade de topo do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Nasser olha para isso e vê algo interessante, né? Então, assim, é um investimento que faz muita lógica, é um investimento que tem grande potencial de retorno no mercado muito engajado, porque aí a gente olha também o fato de o futebol brasileiro, ele é muito forte em questões midiáticas, há muito dinheiro envolvido também por redes de TV, cotas de patrocínio, né? A gente vê a diferença que tá do futebol brasileiro para o resto da América do Sul, não é à toa, mais de 70% da população brasileira é engajada com o futebol, e assim, dá números de audiência altos, e ele tá começando a furar um pouco a bolha da América do Sul e ir para outros países. Em Portugal já há uma audiência grande para o futebol brasileiro, isso pode começar a crescer mais. Com maiores presenças em mundiais de clubes e tudo isso, a gente vê o futebol brasileiro ganhando mais mercado. E não é à toa que a gente vê esses empresários vindo para cá, vendo uma oportunidade de construir um negócio lucrativo, tem como ter dinheiro e receitas no futebol brasileiro. E o Nasser é um cara que olha também para o Atlético Mineiro e pensa, é uma chance de ser bem sucedido em outro continente, né? Pode usar o time também como um trampolim para moldar talentos para o Paris Saint-Germain? Talvez, mas não é muito o perfil, né, do investimento que se faz por lá. Nem tudo é mil maravilhas, né? Eu acho que assim, muita gente está empolgada com o Nasser porque ele é muito rico, né? Pode garantir o Atlético um perfil até bastante esbanjador, porque no PSG ele não gasta pouco, mas ele é um péssimo líder. Eu acho que assim, de todas as crises que o PSG teve, tudo isso, né, ele foi muito pouco operante, né, e é um cara assim que parece gostar de coisas muito bombásticas, né. Essa janela de transferências do PSG, para quem sabe os problemas que o time tinha, é muito boa, né. O meio-campo recebeu muita atenção da janela, né. Acho que talvez faltou um pouquinho mais de atenção em relação aos zagueiros, mas o meio-campo do PSG é outro, a gente vê um time melhor, mais qualificado, mas o Nasser, por exemplo, ele odiou a janela, ele queria coisas melhores, mais bombásticas, transferências que chamassem mais atenção. Então, assim, esse tipo de coisa pode até ser um problema. Se as coisas estiverem indo mal no Atlético, não é o cara que vai tomar a decisão e consertar as coisas. Por exemplo, ele não é o antítese do Abramovich, né? O Abramovich é um cara que toca muito ali, ele intervém demais. Mas por um lado, isso é bom, porque quando ele sabe que a coisa não tá boa, ele não quer deixar assim. E no final das contas, o Chelsea, por mais que também não seja lá o primor de organização da era Abramovich, ganhou Champions Leagues e o time do PSG não, entende? A passividade extrema ela é muito pior do que a intervenção extrema, porque você às vezes deixa algo ruim se instalar. Agora, você tem uma intervenção quando uma coisa tá ruim, nem sempre a decisão é errada. Então, eu acredito assim que esse pode ser talvez um dos problemas. Mas aí também a gente vai ter que ver o quanto de foco ele vai ter com o futebol brasileiro, com o Atlético Mineiro. Mas assim, é uma notícia que empolga, com certeza, porque já que está havendo esse tipo de negociação, e esse é o tipo de nome que está interessado a comprar o Atlético, é um nome grande, né? Eu não estou aqui definindo a competência, mas é um cara que é dono do Paris Saint-Germain, um time que hoje tem Mbappé, Messi, Neymar, tem outros jogadores muito qualificados, como é o caso do Sérgio Ramos, do Marquinhos, do Hakimi, do Nuno Mendes, do Donnarumma, do Carlos Soler, de tantos outros grandes jogadores ali, o Verratti. A gente está falando dos times mais estrelados, se não o mais estrelado do mundo. Então, o Atlético Mineiro está atraindo esse tipo de grupo e o grupo que é dono do Milan. Então, assim, é uma amostra de que não vai faltar interessados em comprar a SAF do Atlético Mineiro e que quem comprar, visto o tamanho dos clientes que está vindo, deve investir bastante no time. E a promessa é que o time continue ali na primeira prateleira do futebol brasileiro, né? E eu torço muito que esses novos donos aí, né, se vão vir já para a próxima temporada, né, escolham um novo técnico. Eu peço, por favor, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aí sua opinião sobre essa notícia e até o próximo vídeo, pessoal.